Olá, meus amigos da Diário do Brasil. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, na nossa querida Bauru. Bem, aqui hoje na segunda-feira, né? Tivemos no sábado aí a confraternização dos funcionários da TV Prevê, né? Da TV Diário do Brasil, TV Prevê. Foi a festa junina nossa aqui com as famílias, né? Uma grande festa, parabéns aos organizadores, né? Foi uma coisa assim, melhor não podia ser, né? Rolou aí o quentão, o vinho quente, a batata doce, bolo de todo tipo, né? Arroz doce, canjica. Foi realmente uma festa junina, essa é julina já, né? Então nós queremos agradecer a todos os que compareceram, os que participaram e aqueles que organizaram, né? Organizaram, que foi realmente de uma Renata Chafrente, né? Foi uma coisa assim que deixou todos, há muito tempo que a gente está precisando desse encontro aí, né? Todos juntos, né? Então parabéns a todos, aos que participaram e aos organizadores, né? Foi no sábado, a festa julina. Bem, hoje eu estou trazendo aqui, então, tem que falar também do Mundial aí, Mundial de Clubes, né? Mundial de Clubes que ficou agora só o Palmeiras, né? Só o Palmeiras que é brasileiro, porque o Botafogo perdeu para o Palmeiras, saiu fora. E Flamengo continua, não, continua Flamengo. E Fluminense. Só paulista que só tem o Palmeiras. Porque na verdade foi o Palmeiras, eu achei até esquisito não levar o São Paulo. O São Paulo é tricampeão mundial. São Paulo é tricampeão mundial, o Santos é bicampeão mundial, mas não sei porquê, pelo handicap, não sei qual que foi aí, levaram, acho que o Palmeiras merecidamente, né, que eu acho que é o melhor elenco de São Paulo hoje, mas o São Paulo, do estado de São Paulo, melhor elenco do estado de São Paulo. Agora, o clube São Paulo, eu acho que foi tricampeão mundial, merecia ter sido convidado para participar desse Mundial de Clubes. Mas tudo bem, o Palmeiras foi, tem Palmeiras hoje, Fluminense e o Flamengo ainda são brasileiros, né? Tá. E vamos torcer para um desses aí, né? Torcer para o Palmeiras, que é de São Paulo, ver se o Palmeiras consegue o título, é um orgulho para São Paulo isso, porque vão estar lá os grandes, estão lá, né? Os grandes clubes do mundo, né? Tem o famoso PSG, aí, que tem uma seleção, em cada posição é um craque, né? Craque de seleção mundial. Então, e vários clubes ali, eu acho que vai ficar uma tarefa difícil, mas nós vamos torcer para os times brasileiros. Bom, eu estou trazendo hoje aqui um amigo meu que já veio outras vezes aqui, que jogou no futebol amador de Bauru, jogou no Noroeste, né? E foi também treinador, né, de vários clubes e deixou seu nome marcado na história de Bauru, né? Meu amigo Aparício. Tudo bem, Aparício? Opa, é um prazer, e primeiramente boa tarde a você e a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? A gente já teve uma passagem aqui, a gente já bateu aquele papo. Eu me sinto assim muito satisfeito de receber o convite seu e participar novamente do seu programa. Aparício é uma figura conhecida na cidade, foi jogador, treinador, né? E uma pessoa muito querida. Você não vê ninguém que não goste do Aparício, né? Aparício é um cara que só fez o bem, né, Aparício? Então, onde passou, deixou amigos, né? Só aquele que não gosta é através do esporte, às vezes é o resultado da competição, né? Às vezes não agrada o adversário, né? Como você era Beck, você pode ter dado uma entradinha meio... Com certeza. Mas é do jogo, Faz parte. Como é que você começou, Aparício, na bola? Eu comecei, como acho que a maioria dos jogadores que passaram aí pelo Esporte Clube Noroeste, eu comecei ali na base do Esporte Clube Noroeste. Não eu como outros, às vezes, alguns já se foram, o caso nosso do Manduca, Celinho, Bira, tinha o Picolé, e já é depois, né? Uma geração depois. Mas esses nomes que eu citei primeiro era a base das categorias ali do Noroeste.
Estava iniciando ali, já treinando com os profissionais, e onde que eu e esses colegas teve a oportunidade de fazer o primeiro contrato como jogador profissional no Esporte Clube Noroeste. E posteriormente o time subiu, né? Em 70 o time subiu. 70. E subiu para a divisão especial na época. Aí provavelmente assim a gente não ia ter chance, porque antigamente os clubes não olhavam muito para a base, não. Sim. Eles davam mais preferência para aquele jogador já formado, mais experiente. E era o caso do Noroeste. Ele subiu naquele ano. Então ele reforçou o time com jogadores mais experientes para não cair novamente, manter o time na divisão especial. Então o pessoal da base ali, ele estava sobrando, só estava treinando e tal. Aí um diretor do Esporte Clube Noroeste veio a ideia dele de emprestar esses jogadores. Eu tive a felicidade, eu e mais 3, de ser convidado pelo Esporte Clube Rio Branco para disputar a segunda divisão. E nessa oportunidade que eu tive lá, eu fiquei 6 temporadas lá. Foi você e quem? Naquela época foi eu, o Joãozinho, que era de Arialva. Sim. Teve outros jogadores que agora não me recordo, mas... Manduca também foi. Celinho, lateral direito também foi. E teve outros jogadores do Noroeste. Manduca também foi. Também passou por lá, mas apenas treinaram e geralmente foram para outros clubes. Foi o caso do Celinho, sempre teve oportunidade do time de cima do Noroeste. Passou lá, mas lá ele não estava sendo utilizado. E de repente, o Esporte Clube, Velho Clube de Rio Claro, levou ele para treinar. E lá ele se tornou um ídolo, jogou lá várias temporadas e era um super lateral. Para você ver, cada às vezes não acerta num time. Às vezes. O Cafu mesmo fala, hoje você está vendo aquela. O Cafu faz uma propaganda de um produto aí na televisão. Ele fala que passou por vários clubes, né? Fez um monte de peneiras, acho que 10 peneiras, ele fala, um monte de peneira lá. E acabou no São Paulo. Fez peneira no Corinthians, no Palmeiras. E não passou, aí passou no São Paulo e foi campeão, capitão da seleção brasileira. É assim. E um grande lateral, o Cafu. O Cafu foi um fenômeno como lateral, né? Mas não passou porque peneira é complicado também. A base mas você joga ali 15 minutos, você não dá certo, né? Não dá para jogar, né? Você é um atacante, o cara domina uma bola, dá uns dribles, dá um tal, aparece. Mas o zagueiro, para você mostrar serviço, é difícil, né? Geralmente, porque no atacante, às vezes, sobra durante 20 minutos, ou meio tempo que ele treina, sobrou ali as oportunidades, e de repente ele fez um, fez 2, ele já chama atenção. Faz o Agora gol. O zagueiro já é mais... O posicionamento, tá olhando, às vezes, antecipações de jogada, tem tudo isso daí, né? Então você começou você jogou na Várzea também, né? Sim, na Várzea aí foi posterior ao profissional. Foi depois? Foi depois. Aí, primeiro foi no profissional. Primeiro na base, Juvenil do Noroeste na base, foi pro Rio Branco de Bitinga, tive lá 6 temporadas. 6 temporadas. 6 temporadas, graças a Deus, como titular. E uma temporada foi pro Oeste de Itápolis, inclusive nesse time Oeste de Itápolis, o goleiro... Quando o Oeste jogava em Itápolis ainda. Isso. O goleiro foi também junto, jogou uma temporada comigo lá, que foi o Chiquinho. Sim. Teve também umas 3 temporadas no Rio Branco de Bitinga. Sim. Então eu tive a oportunidade de estar com o Chiquinho no Esporte Clube Noroeste. Jorginho? E o Jorginho, Rebite? O Jorginho, ele é bem anterior. A passagem minha foi depois do Jorginho. O Jorginho foi antes. O Jorginho foi antes. Mas também deixou lá a história de um jogador muito importante no Esporte Clube Rio Branco, que seria uma segunda divisão, que era o Jorginho começou na Usina Miranda. E aí, na Usina Miranda, ele se destacou no time da Usina, foi jogar no Atlético de Pirajuí. Eu era do juvenil e vi o Jorginho chegando e jogava muito. Ele era habilidoso e rápido. Ninguém pegava ele. Bola na frente, o zagueiro estava 1 quilômetro atrás dele. Naquela época, a gente que estava no Esporte Clube Noroeste, na base ali, ouvia-se muito falar dos amistosos que os clubes de Bauru, da Várzea, que ia jogar lá nesse próximo a Pirajuí. Pirajuí. A fazenda Usina Miranda. Usina Miranda.
dificilmente um time conseguia ao menos um empate lá. Lá o time era muito bom. Muito time bom, né? Ouvia-se falar que era um time muito... eu não tive a oportunidade de jogar lá, mas... Eu tinha um ataque lá que jogava Jorginho, Neguinho Jorginho Ribite, Neguinho e Viana. Nossa! Esse Viana é outro escurinho, um criolinho, driblava muito. Aí você faz seu pensamento no meu... Lá atrás, como existia Craques. excelentes jogadores Na região, na região, excelentes clubes que tinha. Hoje é mais difícil. Mais difícil, porque eu acho que o pessoal hoje, a garotada hoje é mais televisão, futebol de salão, basquete, vôlei, partiu, ou o celular, fica no celular ou no computador, né? O garoto não se interessa, aquele tempo era só futebol, né? Quando nós éramos garotos só tinha campeta de campo de terra. É que, assim, antigamente era mais o futebol. O basquete já era parte, natação. Hoje não. Evoluiu todas as categorias, tanto a natação como o basquete, futebol de salão, na televisão. Então, todos teve o que mais? Divulgação, evolução. E o futebol, que já naquele tempo já estava na mídia, aumentou também. Hoje... Mas perdeu mais craque. Nós estamos assistindo hoje... Para se ter uma ideia, nós estamos assistindo um campeonato dos melhores times do mundo aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Então nós estamos acompanhando pela televisão. Os Estados Unidos que não Os Estados Unidos que não é campeonato dos melhores times do mundo e nós estamos acompanhando dia a dia esse futebol. Nos Estados Unidos. É a evolução, né? É que os Estados Unidos não era o futebol, tinha o futebol americano que eles diziam, né? Aquele de trombar, de pegar, aquele joga até de capacete lá, porque o bicho pega. Bem, e no Noroeste, quais foram a melhor época sua? No Noroeste, acho que essa época aí que... Subiu, né? Que teve uma passagem ali muito boa, Chiquinho estava numa fase excelente, tinha o Fedato... Fedato que veio do Palmeiras. Tinha outros jogadores também que se destacaram muito. Foi o Fedato, Dair, lateral. Dairzinho, lateral, né? Então, tinha um grupo. O Dair Colonha também. O Dair Colonha também, que veio do Palmeiras. Tinha o Joãozinho, o Dair, Fedato. E tinha um grupo muito bom na época, né? O Fedato é o que fez o gol da conquista do título de subir em 70. Em 70, na decisão contra o Nacional. Foi o primeiro jogo, estava 1-0, o gol do Colonha, do Dair Colonha. Aí eles empataram no fim. Aí teve um outro jogo. O segundo jogo, o Fedato fez, eu estava no Parque Antártica, né? E o Fedato de cabeça fez o gol, nós ganhamos de 1-0, aí foi aquela festa, né? Aí fica na história, né? O cara subiu com o time. Nós somos um ônibus da faculdade da IT, né? Eu fazia educação física. Foi um grande jogador. A passagem dele pelo Noroeste, não pela decisão, o gol, mas ele era um excelente jogador, um centroavante. Fedato, né? Veio do Palmeiras. O Colonha, esse daí Colonha, nós até íamos trazer aqui para o programa. Tanto é que ele veio emprestado aqui, teve um campeonato aqui, e voltou e ele estava sempre entrando. No Palmeiras, né? No Palmeiras. Isso. Estava no grupo de titular, tanto é que ele estava sempre fazendo gol no segundo tempo. Ele sempre estava ali entre tinha muito tempo. titulares. Tinha o César, centroavante, que jogava muito, né? Tinha outros centroavantes. Então, era difícil, né? O time Palmeiras tinha excelente craque na época. Era difícil, mas ele participou de várias partidas, decidiu jogos. O Palmeiras, sim, o Fedato jogou Era lá. Um bom jogador muito inteligente. Muito bom o Fedato. E o Dair Colonha eu ia trazer para cá, para uma entrevista, né? Ele estava trabalhando na Câmara Municipal de São Paulo, ultimamente. E aí nós íamos trazê-lo para cá, através de um amigo meu lá, que é o Orlando, que trabalhou com o Dalmo Pessoa e virou meu amigo. E, então eles são muito amigos, eu falei, vou levar o Colonha aí, vamos acertar de trazer. Mas infelizmente ele acabou falecendo e não deu para trazer para cá. São Pedro levou ele primeiro para dar a entrevista lá. Muito bom. E agora fala para mim, você foi jogador e foi técnico, né? Como é que foi a história? Quando o Noroeste subiu, acho que foi em 70, o time subiu, aí não esqueço o nome do diretor que chamava Marcos Borro, ele era diretor de futebol. Gordão. Aí... E após a conquista, a comemoração, aí passem uns 10, 15 dias, ele reuniu um grupo de jogadores que veio da base, acho que eram uns de 6 a 8 jogadores, e ele foi assim,
Jogo limpo, né? Na gira, né? Jogo limpo. Falou, moçada, vocês aqui dificilmente vai ter uma oportunidade para jogar no time de cima. Porque o time subiu esse ano, tem que contratar jogadores experientes que já teve passagem em outros times, porque ele não pode cair, o Noroeste não pode cair novamente, tem que manter em cima. Então exatamente. a base, dificilmente, naquela época, dificilmente se lançava um jogador juvenil no time profissional. O máximo era ficava no banco, entrava um pouco, mas era difícil. Então apareciam os times de divisão intermediária, né? Inclusive Rio Branco de Bitinga, Marília, o MAC também era divisão intermediária, o Garça era divisão intermediária. Aí esse diretor jogou limpo, chegou e falou a verdade, ó, dificilmente vocês vão ter uma oportunidade para jogar no time de cima. Tem uma sequência de jogos. Aí seria bom emprestar e disputar um outro campeonato para pegar mais experiência lá. Pegar mais experiência, no caso. Aí nós tivemos a sorte de ir 4 para o Rio Branco de Bitinga, se não me engano 2 ou 3, acho que foram para o Garça. Aí mexeu ali na base, mexeu. Aí vem uma outra moçada da base e esse pessoal que já estava com a idade para entrar no profissional foi emprestado para a região. Eu tive a felicidade de jogar aqui no Rio Branco, era divisão intermediária, tinha o Celinho, lateral direito, tinha o Joãozinho de Arealva, tinha o Túlio de Arealva também. Eu tive a felicidade de ficar 6 temporadas lá jogando como titular. No Rio Branco, E o Rio me Branco destaquei, posteriormente, depois de 6 temporadas, aí veio segunda divisão e tal, aí me convidaram para assumir como treinador. E eu tive também uma temporada... No Rio Branco mesmo. No Rio Branco. E antes de ser treinador do Rio Branco, eu tive uma temporada também no Oeste de Itápolis. Sim. Isso foi em 80. Como jogador. Como jogador. Em 80 o time disputava. O Oeste de Itápolis disputava a segunda divisão. Sim. E eu tive a oportunidade, fui convidado para participar do grupo, do plantel lá. E joguei uma temporada lá, 1 ano lá, joguei. E depois, como treinador, você foi aonde? Aí eu voltei para o Rio Branco, Sim. como jogador, e posteriormente já estava dentro da idade e tal, fui convidado, tinha um treinador lá que chamava Vinícius, foi treinador do Nacional da capital, tinha um grupo muito bom, aí ele recebeu um convite de uma outra equipe, de outro estado, uma oportunidade muito boa para ele, e é uma coisa que a gente não esquece. Aí, na despedida dele, reuniu o grupo no centro do campo, e ele estava despedindo, eu vou para uma outra equipe melhor, e tinha assim, alguns diretores do Rio Branco participando dessa reunião no campo, e ele ali na frente do grupo falou, o Rio Branco não precisa contratar um treinador. O treinador está no nosso grupo aqui, ele já está encerrando a carreira e tal, e eu peço para a diretoria, em nome do grupo aí, para que e o campeonato estava em andamento, para dar a continuidade do meu trabalho, seria o Aparício, na frente do grupo, na frente dos diretores, e ali ele convidou, tinha 90% do grupo de jogadores, ou até mais, 100%, não sei, tinha mais os diretores, todos concordaram, e aí naquele momento eu paro de jogar, e vai ser treinador. E para assumir o grupo, graças a Deus, uma boa campanha, deu continuidade naquele trabalho que ele vinha fazendo. Eu dei continuidade e encerrou mais 1 ano no grupo. Não caiu para a terceira, nada, mas estava ali no meio do grupo. Intermediário. E era uma chave assim, muito difícil. Tinha o Marília, o MAC, tinha o Garça, tinha uns clubes muito bons na época. Difícil de enfrentar. Ali no meio, graças a Deus. Fez um bom trabalho. Fez bom trabalho ali, uma boa campanha e continuou na sequência. Eu fiquei lá praticamente mais umas 4 temporadas, né? Como treinador. Como treinador. E às vezes, devido aos compromissos também em Bauru, né? A gente, na época, recebeu convite para outras equipes, mas eu não podia sair da região de Bauru, devido ao meu emprego. Você era militar, policial? Eu era policial militar, já estava na carreira ali
para um tempo de serviço aposentar já. logo, né? E eu não podia deixar isso aí, eu não dei continuidade. É. Aí preferi voltar, continuar trabalhando na Polícia Militar, dei continuidade aqui no futebol amador de Bauru, porque lá já não, para mim não interessava mais. Você teve uma passagem também no Velo Clube. No Rio Claro. Ah, Rio Claro. No Rio Claro. Lá é dois times, né? Velo e Rio. Rivalidade dos dois times, o Velo e o Rio Claro. É. E eu fui jogador do Velo Clube. do Rio Claro. Fui jogador do Rio Claro. O Chiquinho, o Celinho, que foi jogador com a gente aqui no Esporte Clube Noroeste, jogava no Velo. E você no Rio Claro? Eu no Rio Claro. Lá teve o derby, a inauguração do estádio do Rio Claro, lá houve o derby e tal. Quem ganhou? 1-0 pro Rio Claro. Vocês ganharam. O Foguinho jogava no Rio Claro, tinha o Foguinho meia, né? Meia esquerda. Foguinho, passagem pelo Jogou no Noroeste também, Tinha o Cardozinho, da família dos Cardoso de Lins. Sim. Cardozinho foi ex-jogador do Palmeiras. Ponta ou meia, né? Ponta direita. Ponta direita, Foi jogador, ele jogava de ponta direita e tinha o irmão dele, Gustavo, que era meia direita. Que sempre foram de Lins, né? Jogaram no Linense. Veio jogar aqui, Então lá a gente Mas lá conviveu. Em Rio Claro o bicho pega. Quando é Velo Clube e Rio Claro. Ah, lá a rivalidade é muito grande. Muito grande, muito grande. Tem um primo que mora lá. Dois clubes tem um primo. Dentro aí dessa divisão aí, segunda divisão, primeira divisão, sempre monta time para chegar e a rivalidade tem um primo da minha esposa que mora lá. Ele é Velo. Ele chegou a jogar, né? Zagueiro, jogou no Velo. É o Nelsinho. Ele fala que aí o bicho pega mesmo. Né? Não, lá é. Diz que quando bicho. Mas diz que o Velo Clube tem mais torcida que o Rio Claro. Ele falou. Lá tem umas histórias assim, que às vezes se vai ter um derby, tá lá a tabela, lá vai ter o derby daqui 15 dias. Então, jogador do Rio Claro, às vezes, não anda com o jogador do Velo. Do Velo, não. Não porque eles não. A amizade é a mesma, mas. Evita. Só que tem a resposta no campo no domingo. Time que às vezes está perdendo e tal. Aí o torcedor, ele lembra vai cobrar, fato, ele cobra. Então, às vezes, aí evita de. Às vezes, oi, tal, tudo bem. Mas não toma uma junto. Não anda junto, não. Não faz churrasco junto. Evita, né? Churrasco, evita. Né? Nesse momento, nesse mês, próxima tabela do jogo, a data do jogo, não evita. E tanta rivalidade. Isso faz parte do futebol. Né? E às vezes são grandes amigos. Né? E às vezes são grandes amigos, né? Acabou o jogo lá, jogou e tal. Quando o Picolé e o Muricy era do São Paulo, o Picolé era do Noroeste. Já contei isso aqui. E os dois dividiram a bola no meio do campo, saiu estrela, né? Aí o Fiore falou, ali eles estão brigando dentro de campo, torcida brasileira. Mas depois tinha um bar famoso em São Paulo, que eu não lembro o que era. À noite estão os dois tomando uma gelada no bar do fulano. Os dois eram amigos, tanto que foram pro México, né? Um foi primeiro, levou o outro pro México, né? Ficaram lá um tempo no México. Muricy e Picolé. Então hoje o Muricy é o manda-chuva do São Paulo, tanto que o São Paulo é muito organizado, né? O São Paulo é super organizado. Se tem um time organizado é o São Paulo. Palmeiras também mas o São Paulo é muito organizado com o Muricy. O Muricy botou ordem na casa. E o Picolé é olheiro do futebol de São Paulo, aqui para o lado do norte do Paraná, por ali. Bom, estamos chegando no fim do programa. Mais alguma história que você quer contar por aí? Não, é um prazer, né? A gente vem aqui, tem muitas histórias. Muitas histórias. E no Amador aí, no Amador quando o bicho pegava? Então, muita coisa às vezes acaba... Você jogou no time só do Grêmio? No Amador? No Amador, só no Grêmio. No Grêmio da Polícia. Aí passei no Parquinho também, né? Foi do Parquinho? Foi no Parquinho, joguei no Amador, no Parquinho, e disputei uma terceira divisão. Com o Parquinho? No Parquinho, o Parquinho disputou a terceira divisão de profissionais. Fez uma excelente campanha. Sim, sim. E eu joguei no time do aquela passagem lá da terceira divisão, tive a felicidade de jogar no Parquinho. O time do Grêmio montado pelo Dair de Castro, naquela época, né? O Dair era aqui da Polícia Militar, né? Chegou a ser juiz da Justiça Militar, né? Ele foi juiz, desembargador. O Dair de Castro, chegou a ser desembargador, né? da Justiça Militar, né? Ele virou era assim, muito inteligente, um oficial muito inteligente, culto, inteligente. Então ele chegou ali a tenente, primeiro tenente, e dentro desse período que ele era tenente, ele prestou concurso.
para esse cargo que ele usa. Magistratura. Já deve ter aposentado. Ah, deve aposentar, mas magistratura, né? Ele era uma pessoa Magistratura dentro da polícia, né? Quer dizer, a justiça, a polícia tem uma justiça dela. Tem, né? a justiça militar. Da polícia. Da justiça militar ele foi desembargador. Aposentou como desembargador. Dentro da área mesmo da polícia militar, ele prestou concurso. Hoje aposentou tudo, mas ocupou esse cargo aí por um bom tempo. Muito bem. Estamos no fim do programa. Quero agradecer você, Parício. Obrigado por ter vindo, obrigado pela... Você sabe que eu que agradeço também você, Faria, pelo convite. Sempre passa uma temporada, lembra da gente. Eu gostaria, talvez, não sei, que na próxima vez, se tiver a ver o convite, eu gostaria de trazer um jogador do nosso tempo. Sei lá, que jogou mais comigo, Chiquinho. Pode trazer, pode trazer. Aí a gente Chiquinho já veio várias vezes também. Pode trazer. Tem o Jorginho. Jorginho está com um probleminha no pé, né? Mas já está certo que vem aqui. Falou que eu tiver bom, eu vou. O Edinho. O Edinho tá mês que vem. Já falei com o Edinho hoje ainda. O Edinho, não. Quando eu tiver, nós vamos para aí. Então, eu gosto de trazer jogadores que escreveram a história do Noroeste. Né? Nós somos noroestinos fanáticos, né? Eu sou fanático. Geralmente a história do Noroeste é a história de Bauru. Isso. Geralmente, mesmo que a gente às vezes jogou fora, no Rio Branco, nós jogamos, tanto eu, Chico, nós jogamos no Oeste, Itápolis. Nós temos história lá, mas essa história de lá a gente conta aqui para os bauruenses, para Bauru e tal. Eu tenho orgulho de dizer que eu vi o Noroeste subir 3 vezes. 70, 84 e 86. E falo que a de 70 foi a mais emocionante, aquela com o gol do Fedato, foi a mais emocionante. Depois teve 84, foi importante também, e depois aquela de Campinas, que eu era prefeito de Avaí, e a Sangue Rubro pediu o ônibus, eu dei o ônibus, então eu fui junto com a torcida, né? E o Noroeste acabou subindo em 86, com o Varley de técnico. Em 86. Muito bom. E um abraço para o Varley também, que não está bem de saúde, mas vai sarar, logo você está bom e vem para cá outra vez. Aproveitando que você lembrou em nome do Varley, amigão da gente, eu desejo boa sorte, saúde para ele. Vai tudo ficar de bom para o Varley. Vai ficar bom e vou voltar para falar aqui com a gente. Muito obrigado a você, Aparício. Obrigado à minha equipe aí, ao Bruno, Antônio Carlos, ao Fabiano, que é o... Fica na... Nego não aparece aqui quase nada. É o cara da... É que coordena, que manda para... ele capricha o programa, ele pega o programa e arredonda o programa, né? Beleza. Fica lá, ele é o que vai... Como na joia, o cara não faz uma joia, não tem o cara que pule a joia, ele pule o programa. Tá bom? Obrigado, Fabiano, obrigado, Bruno, obrigado, Antônio Carlos, obrigado, Camila, obrigado a todos que estão aqui colaborando para levar o programa até você. Tá bom? E obrigado a você, telespectador, que está sempre nos acompanhando, nos dando prazer, né, da sua audiência, fazendo desse programa uma das maiores audiências do interior de São Paulo. Viu? Muito obrigado. É você que faz isso, tá bom? Muito obrigado, então. E agradeço ao meu grande amigo, meu grande companheiro, incentivador, Jesus Cristo, meu irmão. Um abraço, Jesus, um beijo para você.